Imagine que você acordou hoje de manhã, olhou pela janela e viu apenas destruição, não metaforicamente, não como uma sensação ruim ao começar a semana. Destruição real. Pedras empilhadas onde antes havia paredes. Cinzas onde antes havia portas. Silêncio onde antes havia vida. Agora imagine que essa destruição não tem 1 ano, não tem 2, não tem 10. Ela tem 140 anos. Gerações inteiras nasceram dentro daquela ruína. Crianças cresceram acreditando que aquilo era tudo o que existia, que os escombros eram o destino, que a derrota era o lar. E então, num palácio distante, num reino estrangeiro, um homem comum recebe uma notícia. Não um profeta, não um general, um copeiro. E aquela notícia parte o coração dele de um jeito que vai mudar a história para sempre. Esta é a história de Neemias. E ela não é apenas sobre muros, é sobre o que Deus faz quando um ser humano se recusa a aceitar que a ruína é a última palavra. Para entender o peso do que aconteceu, você precisa primeiro entender o que foi perdido. Não apenas tijolos e argamassa, não apenas uma cidade num mapa. Jerusalém não era uma cidade comum. Ela era o coração do povo de Deus. Era o lugar onde o céu tocava a terra, onde o templo de Salomão se erguia em tamanha glória que os povos vizinhos vinham de longe apenas para contemplar sua majestade, onde os sacerdotes acendiam o incenso e a fumaça subia ao Senhor, onde gerações após gerações fizeram promessas, celebraram vitórias, choraram derrotas e encontraram o rosto de Deus. Mas tudo isso começou a desmoronar muito antes das paredes caírem. A história começa séculos antes de Neemias. Depois da morte do rei Salomão, o povo que havia sido uno se dividiu em 2 reinos, Israel ao norte, Judá ao sul. E essa divisão não foi apenas política, foi espiritual. Foi o sinal visível de um coração que havia começado a se afastar de Deus. O próprio Salomão, o homem que havia construído o templo mais glorioso da antiguidade, o homem que havia pedido sabedoria a Deus e recebido mais do que pediu, nos seus anos finais deixou que o coração fosse desviado por mulheres estrangeiras que o conduziram à idolatria. E quando o coração do líder se afasta, o povo segue. Os profetas foram levantados como vozes no deserto. Isaías clamou, Jeremias chorou, Miqueias advertiu. As palavras eram claras, eram urgentes, eram cheias de misericórdia e de aviso ao mesmo tempo. Voltem, arrependam-se, a desobediência tem consequências. A infidelidade à aliança vai cobrar seu preço, mas o povo não quis ouvir. E quando o povo não quer ouvir a voz de Deus através dos profetas, eventualmente ele ouve através dos eventos. Em 722 a.C., o reino do norte caiu. Os assírios marcharam, conquistaram e exilaram o povo de Israel. Foi uma tragédia devastadora. Mas Judá estava olhando para aquilo de longe e deveria ter aprendido a lição. Não aprendeu. Os anos passaram, os reis se sucederam, alguns foram fiéis, como Ezequias e Josias, e durante seus reinados houve reformas, houve renovação, houve um sopro de esperança. Mas a maré geral era de declínio. E então chegou o momento em que o julgamento não pôde mais ser adiado. Entre 605 e 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia marchou sobre Judá. Não uma vez, várias vezes, onda após onda de deportações. E na última e mais brutal investida, o que havia de mais sagrado foi destruído. O Templo de Salomão, aquele edifício que havia levado 7 anos para ser construído, cujas paredes eram revestidas de ouro, cujo interior guardava a Arca da Aliança, foi profanado, saqueado e queimado. Os utensílios sagrados foram carregados como troféus para a Babilônia. Os muros de Jerusalém foram derrubados pedra por pedra. E o povo foi levado cativo, marchando em corrente para uma terra estrangeira, carregando no coração a pergunta mais angustiante que um ser humano pode fazer. Deus nos abandonou? Mas Deus não havia abandonado. Ele estava cumprindo exatamente o que havia prometido por meio de seus profetas. E mais do que isso, ele já havia prometido a restauração. Já havia dito que o exílio não seria para sempre, que voltariam, que reconstruiriam, que o que estava quebrado seria restaurado. E Deus cumpre o que promete. Sempre. Mesmo quando o processo parece impossível. Mesmo quando os meios que ele escolhe parecem absolutamente inadequados. Porque quando chegou tal momento de Deus agir, ele não escolheu um general,
não escolheu um príncipe, não escolheu um arquiteto famoso ou um político poderoso. Ele escolheu um homem que servia vinho. O nome dele era Neemias. Ele vivia em Susa, capital do Império Persa, e ocupava o cargo de copeiro do rei Artaxerxes. Agora, antes que você pense que isso era uma posição menor, entenda o contexto. Num mundo de conspirações e venenos, o copeiro real era aquele que primeiro provava o vinho do imperador. Era a última linha de defesa entre o rei e a morte. Era um cargo de altíssima confiança. Mas ainda assim, Neemias não tinha exército, não tinha recursos próprios, não tinha autoridade política sobre Judá. Ele era um servo num palácio estrangeiro, num império que havia substituído a Babilônia no controle do mundo conhecido. E foi para esse homem que chegaram as notícias que mudariam tudo. Certo dia, seu irmão Hanani chegou com alguns homens vindos de Judá. E Neemias fez a pergunta que estava queimando em seu peito: como estão os judeus que escaparam do exílio? Como está Jerusalém? A resposta que ele recebeu foi como uma faca no coração. Os que sobreviveram estão em grande miséria e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derribados e seus portões estão queimados pelo fogo. Pense nisso por um momento. 140 anos já haviam se passado desde que os muros foram destruídos. 140 anos de ruína. E mesmo assim, quando Neemias ouviu aquelas palavras, algo se partiu dentro dele. Porque aquela ruína não era apenas histórica, era pessoal, era espiritual, era o testemunho visível de que o povo de Deus ainda vivia na desonra, ainda carregava a marca da derrota, ainda habitava entre escombros enquanto nações vizinhas prosperavam. A Bíblia registra que Neemias chorou, ficou de luto por dias, jejuou e orou. E a oração dele é uma das mais belas e profundas de toda a Escritura. Ele não começou pedindo, ele começou adorando. Senhor, Deus do céu, o grande e temível Deus que guarda a aliança e a misericórdia, reconheceu a grandeza de Deus antes de apresentar sua necessidade. E então fez algo que revelou a profundidade de seu entendimento espiritual. Ele confessou os pecados. Não apenas os pecados do povo, os pecados pessoais também. Nós pecamos contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Há algo poderoso demais nessa humildade. Ele não chegou diante de Deus como alguém que merecia uma resposta. Chegou como alguém que conhecia a misericórdia do Deus que fez promessas e nunca as quebra. E foi nessa oração que Neemias lembrou algo crucial. Deus havia prometido que mesmo que o povo fosse espalhado até os confins da terra, se arrependessem e voltassem a ele, ele os congregaria novamente e os traria para o lugar que havia escolhido para o seu nome habitar. A promessa ainda estava de pé e Neemias estava se apoiando nela com todo o peso de sua fé. Mas a oração sozinha não era o fim, era o começo, porque Neemias entendia que Deus trabalha através de meios, que a fé genuína move as mãos tanto quanto move o coração, que orar pedindo a Deus para reconstruir os muros enquanto você tem acesso ao imperador que pode autorizar a reconstrução é uma fé incompleta. E assim, durante 4 meses, Neemias esperou, orou e se preparou. 4 meses de silêncio exterior e de profunda movimentação interior. Ele não sabia exatamente como aquilo aconteceria, mas sabia que quando o momento chegasse, precisaria estar pronto. E o momento chegou num dia aparentemente comum, quando o rei Artaxerxes olhou para o rosto de seu copeiro e viu algo que nunca havia visto antes. Tristeza. O rei perguntou: por que o teu rosto está triste, não estando tu doente? Isso não é outra coisa senão tristeza do coração. E naquele instante, Neemias sentiu o que qualquer pessoa sente quando chega o momento de dizer a verdade que pode custar tudo. Um frio no estômago, um aperto no peito, um segundo de hesitação em que toda a sua vida está suspensa entre o silêncio e a palavra. A Bíblia registra que ele ficou muito atemorizado. E essa honestidade, ela é linda. Neemias não foi um super-herói sem medo. Foi um ser humano que tinha medo e falou mesmo assim, porque antes de abrir a boca para responder ao rei, ele fez uma oração silenciosa. Em frações de segundo, no espaço entre a pergunta do imperador e sua resposta, Neemias clamou ao Deus do céu e então falou. Ele explicou que a cidade onde estavam os sepulcros de seus pais estava em ruínas, com seus portões consumidos pelo fogo.
O rei perguntou o que ele desejava, e Neemias pediu. Não apenas permissão para ir a Jerusalém. Pediu cartas de autorização para os governadores do outro lado do rio, garantindo passagem segura. Pediu uma carta para Asaf, o guarda do Parque Real, para que lhe fornecesse madeira para as portas da fortaleza, para os muros e para a casa onde ele moraria. Ele havia pensado em tudo. 4 meses de oração não haviam sido apenas de lamento emocional, haviam sido de planejamento concreto. E então, a Bíblia diz algo que, para o leitor desatento, pode passar despercebido, mas que é, na verdade, o coração de toda a história. O rei concedeu tudo isso, e a razão que a Escritura aponta não é a eloquência de Neemias, não é a bondade do rei, não é a política do momento. A razão é esta: segundo a boa mão de meu Deus sobre mim. Deus havia preparado tudo: o coração do imperador, o momento da pergunta, a disposição de Neemias para responder, o plano já elaborado, tudo. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana, ela a inclui, ela a usa, ela a honra. Neemias chegou a Jerusalém como um homem com uma missão, mas com a sabedoria de não revelar imediatamente o que Deus havia colocado em seu coração. Durante 3 dias apenas observou, e então, numa noite, sob o manto escuro da lua, saiu acompanhado de poucos homens para fazer uma inspeção silenciosa dos muros destruídos. A imagem é cinematográfica e melancólica ao mesmo tempo. O homem com a visão de Deus no coração, andando entre as pedras que contavam a história de uma queda, avaliando o que precisaria ser feito para que a promessa de Deus se tornasse realidade. E quando chegou pelo momento de falar, ele reuniu os líderes e disse as palavras que acenderam uma chama no povo. Vós vedes a miséria em que nos achamos, como Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados. Vinde e edifiquemos o muro de Jerusalém para que não continuemos em opróbrio. E então contou tudo o que Deus havia feito, como a boa mão de Deus estava sobre ele, como o próprio rei havia autorizado tudo. E o povo respondeu com uma frase que deveria tremer em qualquer coração que a lê: levantemo-nos e edifiquemos. O que aconteceu em seguida foi uma das mobilizações mais extraordinárias da história bíblica. O capítulo 3 do livro de Neemias é uma lista de nomes e seções de muro. Para alguns leitores, parece uma parte entediante do texto, mas se você olha com atenção, verá algo que muda tudo. Sacerdotes trabalhando com pedras, comerciantes construindo muros, cada família responsável pela seção em frente à própria casa. Era a democracia da reconstrução. Cada pessoa com sua ferramenta, seu lugar, seu propósito, o açougueiro e o sacerdote, o perfumista e o governador, todos com a mão na obra. Mas o diabo nunca dorme quando Deus está trabalhando. A oposição começou com palavras. Sanbalate e Tobias, líderes regionais que não queriam ver Jerusalém restaurada, começaram com escárnio e zombaria. O que fazem esses judeus fracos? Acaso a pedra queimada que está nos montes de escombros será por eles revivificada? As palavras eram venenosas, calculadas para desanimar, para envergonhar, para fazer o povo parar antes de avançar. Porque às vezes o inimigo não precisa de exércitos. Basta conseguir que você acredite que a missão é ridícula, que você é fraco demais, que o projeto é grande demais, que os recursos são de menos. Mas Neemias sabia o que fazer com palavras envenenadas. Orou, derramou a mágoa diante de Deus e continuou construindo. Quando as palavras não funcionaram, a ameaça escalou. Os adversários conspiraram para atacar Jerusalém militarmente, e foi aqui que Neemias revelou uma dimensão de sua liderança que poucas pessoas destacam. Ele militarizou a construção. Metade do povo trabalhava enquanto a outra metade ficava de guarda com espadas, lanças e arcos. Os que carregavam o material faziam o trabalho com uma mão e seguravam uma arma com a outra. Aquele que tocava a trombeta ficava ao lado de Neemias, pronto para soar o alarme. A mensagem era clara: não vamos parar, mas também não vamos ser ingênuos. A fé em Deus não é sinônimo de irresponsabilidade diante do perigo real. Quando a intimidação direta falhou, o inimigo tentou a estratégia da distração. Convidaram Neemias para uma reunião nas aldeias da planície de Ono. 4 vezes o mesmo convite. E 4 vezes a mesma resposta genial de Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que pararia a obra para ir ter convosco?
Que resposta! Que clareza de propósito! Que recusa em deixar que o urgente roube o importante. Há uma lição para qualquer pessoa que já teve um chamado e descobriu que o mundo tem 1000 razões plausíveis para te tirar dele. Tentaram então difamar seu nome, acusações falsas, cartas abertas com mentiras deliberadas, dizendo que Neemias queria se tornar rei, que estava planejando uma rebelião contra a Pérsia. Tentaram usar sua própria fé contra ele, pagando falsos profetas para que o aconselhassem a se esconder no templo por medo de uma ameaça à sua vida, numa tentativa de fazê-lo pecar e perder sua credibilidade diante do povo. Mas Neemias reconheceu cada armadilha, e em cada uma delas sua resposta foi a mesma. Deus fortalece as minhas mãos. 52 dias. É isso. 52 dias para reconstruir os muros de uma cidade que havia estado em ruínas por 140 anos. Quando o último bloco foi colocado, quando o último portão foi pendurado em suas dobradiças, quando a obra foi concluída, a Bíblia registra que os inimigos ficaram com muito medo e ficaram muito envergonhados porque reconheceram que esta obra foi feita pelo nosso Deus. Até os inimigos viram. Até aqueles que tudo fizeram para impedir reconheceram que havia algo além do humano naquele empreendimento. 52 dias, com ameaças constantes, com recursos que vieram de um imperador pagão, com trabalhadores que eram sacerdotes, comerciantes e agricultores, não operários de construção. 52 dias porque a boa mão de Deus estava sobre eles. E quando os muros ficaram prontos, aconteceu algo que era mais importante do que as próprias pedras. Esdras subiu ao estrado e abriu o livro da lei diante de todo o povo, e leu, e o povo ouviu, e entendeu, e chorou, porque as palavras de Deus chegaram ao coração deles de uma forma que não havia chegado em muito tempo. E Neemias disse uma das frases mais profundas de todo o livro: não choreis, porque o dia é santo ao nosso Senhor. E a força da alegria do Senhor é a vossa força. Os muros reconstruídos sem a palavra de Deus seriam apenas pedra. A palavra sem os muros não teria onde habitar com segurança. A reconstrução física e a renovação espiritual andaram juntas, uma completando a outra, porque Deus nunca restaura apenas o exterior, Ele quer reconstruir tudo. Mas há uma pergunta que precisa ser respondida antes de encerrar essa história. Por que Deus escolheu Neemias? Por que um copeiro? Por que não alguém mais óbvio, mais qualificado, mais poderoso aos olhos humanos? Talvez a resposta esteja justamente nisso. Porque quando Deus usa aquilo que o mundo considera improvável, a glória não pode ser roubada por ninguém. Quando os muros ficam prontos em 52 dias, com um copeiro no comando, um rei pagão financiando e um povo de ex-escravos construindo, não há discurso humano capaz de explicar o resultado sem chegar à mesma conclusão que os próprios inimigos chegaram. Isso foi feito por Deus. E talvez essa seja a maior lição de toda a história de Neemias para você que está assistindo agora. Você pode estar olhando para a sua vida e vendo apenas ruínas, relacionamentos destruídos, sonhos enterrados sob escombros, promessas que parecem ter expirado, muros que alguém derrubou e que você não sabe se algum dia voltarão a estar de pé. E a tentação é acreditar que 140 anos de ruína determinam o futuro. Que o que foi destruído não pode ser restaurado. Que o tamanho da devastação é a medida do que é possível. Mas Neemias nos ensina que Deus não se impressiona com o tamanho da ruína. Ele se move pelo arrependimento genuíno, pela oração que não desiste, pela fé que planeja enquanto espera, pela coragem que fala mesmo com medo no estômago, pela obediência que levanta a pedra e a coloca no lugar enquanto a outra mão segura a arma contra o desânimo. Deus ainda reconstrói, Ele ainda age, Ele ainda escolhe pessoas comuns e as usa para propósitos extraordinários. Ele ainda frustra os planos dos inimigos. Ele ainda faz, em 52 dias, o que o mundo inteiro dizia que levaria séculos. A questão não é se Deus é capaz. A questão é se você, como Neemias, vai se dispor a ser o instrumento nas mãos dele. Porque no final, Neemias não reconstruiu os muros de Jerusalém. A boa mão de Deus reconstruiu os muros de Jerusalém através de Neemias. E essa boa mão ainda está estendida hoje, sobre a sua vida, sobre aquilo que você considera perdido, sobre os muros que ainda precisam ser levantados. A ruína nunca é a última palavra quando Deus ainda está falando.